Olá, bem-vindos ao Encontro com a Palavra. Hoje nós vamos abordar a lição número 6 do quarto trimestre de 2024. O verso que norteia a lição de hoje está em João 12:32 e diz o seguinte: E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Eu estou aqui com o Anderson. Tudo bom, Anderson? Tudo bem. Vamos começar com uma oração? Sim. Grande Deus, eterno Pai, muito obrigado por este momento, pela oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Teu Santo Espírito esteja presente neste local, com as pessoas que estão nos assistindo. Fica conosco, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Então essa lição se chama Mais Testemunhos sobre Jesus e aborda justamente, para além dos testemunhos de Jesus, os testemunhos de terceiros sobre ele e as reações das pessoas. Anderson, vamos começar com o testemunho de João Batista sobre Jesus, que aparece ali em João 3, 25 a 36. Como é que o João Batista se comparou a Jesus? As pessoas tinham João Batista como uma pessoa muito importante, e eles até pensavam que era um grande profeta, ou alguns até o Messias. E aí João teve que colocar as pessoas no lugar, porque ele não simplesmente veio como ele previa sobre Jesus, ele mostrou o caminho até Jesus, inclusive está relacionado ao batismo e tudo mais. Eu vou ler só uma passagem aqui, João 3, versículo 25. João respondeu e disse: O homem não pode receber alguma coisa se não lhe for dado do céu. Mas vós mesmos sois testemunha de que Jesus, que eu disse a vocês, eu não sou o Cristo, mas sou o enviado adiante dele. Então ele deixou bem claro para eles que ele não era o Cristo. Ele não quis de forma alguma, por mais que ele tivesse muitos sinais, tivesse feito muitas coisas, mas ele não era o Cristo. E ele fala uma coisa interessante depois. Aquele que tem a esposa é o esposo. E aí a gente vindo para a Bíblia, a esposa é a igreja, profeticamente, e o esposo é Jesus, porque ele vem buscar a sua igreja. Mas o amigo do esposo, então ele se representa o amigo do esposo, o amigo de Jesus. É interessante que ele leva ao lado da humildade, porque ele podia muito bem se exaltar, sou Cristo, Não, ele mostrou exatamente Cristo, quem é e quem ele era. E ele simplesmente se denomina amigo do esposo. Isso é interessante, eu achei legal isso aqui na leitura, porque ele não faz parte da esposa, na verdade ele também faz parte da esposa, mas ele deixou bem claro, eu sou amigo do esposo, eu sou uma pessoa muito próxima a ele. Sim, ele tem um papel especial na obra, mas ele reconhece a limitação desse papel e ao fazer essa comparação coloca o tamanho, a diferença sobre quem é Jesus, e ele fica feliz de participar. Então ele também, essa humildade tem, eu acho que uma relação com a forma de estar satisfeito de ter esse papel e de saber qual a diferença. Felipe, é interessante que ele coloca uma palavra legal aqui, eu sou o amigo. Ele não falou que era conhecido, o amigo, então ele sabia exatamente a palavra que ele colocou ali. Amigo é uma pessoa muito próxima, sabe dos problemas, conhece a pessoa. Ele conhecia Jesus, então por mais que seja biblicamente e também fisicamente, mas ele conhecia. E amigo é algo muito próximo. Não posso chamar alguém de amigo só por chamar. Eu te amo, eu sou seu amigo. São palavras muito fortes que a gente usa hoje no dia a dia. Você é meu amigo. Mas o amigo é uma palavra muito forte, é muita intimidade, Aqui tem um significado verdadeiro, E essa questão do testemunho de João, era difícil em muitos aspectos, porque até as pessoas entenderem, quem era Jesus, que ele de fato era o Messias e o papel dele, exigia um trabalho de reflexão, de repetição, e uma expectativa muito grande em quem fosse esse Messias, de fazer um trabalho de libertação, que muitas vezes se entendia como uma libertação político e militar, que chegaria um Messias que de fato aniquilaria os inimigos dos judeus ali, naquele momento, aquele lugar no espaço, e fundaria um reino de prosperidade para esse povo. E aí João Batista, ele também traz informações que
mostram que não era isso, né? Não é isso que ia acontecer, e até que iam ter algumas relações, né, com as coisas previstas no Antigo Testamento, iam ficar mais claras, né, e iam mudar essa expectativa. Mas, então, João Batista, né, em João de 1, né, 32 a 36, ele diz que Jesus é o Cordeiro de Deus, né? Então o Cordeiro será imolado, será sacrificado, né? Ele não é um líder militar que vai fazer essa libertação. E aí, por conta disso, há um pouco de frustração, né? Um pouco de expectativas quebradas, vamos dizer assim, porque viria na mansidão, né? Jesus também é o leão, mas ele veio naquele momento ali para ser o Cordeiro. Então, eu imagino que esse é um testemunho importante, que os próprios discípulos demoraram para entender, e assim, ao longo de toda a vida de Jesus, essa questão ela vai permear, né, a expectativa de se ele é o Messias, o que ele vai fazer e como ele vai fazer. E aí João Batista o classifica como Cordeiro e começa, né, a mostrar, né, o que seria o papel de Jesus, né, é um testemunho. E outro trecho que eu considero bastante importante, né, sobre o testemunho de João Batista sobre Jesus, está em João 1, 33, 34, né, também nesse trecho que a gente mencionou. Aquele sobre quem você vir descer e pousar o Espírito, né, com letra maiúscula, o Espírito de Deus, esse é o que batiza com o Espírito Santo, pois é o mesmo vi dou testemunho de que ele é o Filho de Deus. Então, era uma confirmação, né, de que, mesmo não sendo um líder militar, ou seja, olha, vocês entenderam errado, né? Este Cordeiro, ele é quem batiza com o Espírito Santo. Então, eu imagino que muitas vezes, hoje em dia, para nós já é difícil, né, você transmitir essa ideia de que você está salvo, que Jesus é poderoso e que a gente vive uma vida de humildade, né, e não uma vida de conquistas militares, políticas, que são coisas mundanas. Então, na época ali, como tinha uma expectativa muito grande, devia ser mais difícil ainda, né? Então, tem duas expectativas quebradas aqui. Uma é sobre João e a outra é sobre Jesus. E João quebrou no momento certo, que as pessoas foram para ele querendo o exaltar, querendo mostrar, ó, Jesus Cristo isso, Jesus Cristo aquilo, criando aquele, tipo, o clima, se levanta, você é o Messias, você é o profeta, ele já colocou o pessoal, os discípulos dele no lugar deles. Não, o Messias é ele é o Cordeiro, ele é que veio para realmente salvar. Então, quebrou aquela expectativa que ele era um suposto profeta, o Messias, que ele era o grandioso, não, ele não era igual a eles. E a outra expectativa era sobre Jesus, que também não era o cara que veio para destruir Roma ou para que os judeus fossem poderosos, nada disso. Então foram duas expectativas que foram quebradas nessas duas pessoas, né? Justamente. E aí, sobre essa segunda expectativa, né, tem um evento interessante aqui que é trazido na lição, sobre após ali a multiplicação, né, de pães e peixes, Jesus ele diz algo que muitos não aceitam bem, né? Isso está em João 6, 51 a 71, né? O que é que Jesus disse às pessoas, né? E os que não aceitaram reagiram como? A gente vê ali a multiplicação dos pães e foi o momento que o pessoal quis realmente que imagina, todo mundo está com fome, uma multidão. De repente vem uma pessoa, um ser. Alguns já o viam como um grande profeta, ou talvez outros já viam como Messias, mas muitos ali o viam como um ser humano que estava fazendo algumas coisas interessantes. E aí, cada vez que ele fazia uma coisa interessante, as pessoas mais chegavam a ele, né? Que é uma coisa muito lógica, né? Imagina as pessoas com necessidades e você atendendo às necessidades. Seja agora alimentícia, que era o caso dos pães, ou inúmeras outras curas e tudo mais, né? Então, a gente vê que o pessoal quis o elevar realmente naquele momento, só que aí para cada coisa tinha um momento certo que Jesus Cristo
tinha que seguir o ministério à risca. O momento da cruz, o momento de realmente ele se mostrar como o verdadeiro Messias, o momento de cura. Então ele fazia cada coisa no seu momento certo. Então ele teve que também... Teve um momento que ele tinha que fugir das multidões para que as pessoas não o pegassem naquele momento para o tornar rei. Então tem esses detalhes, né, que a gente vê. É isso aí sobre a multiplicação dos pães, né? João 5:32 aqui, só um minutinho. Há outro que testifica de mim, e sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Vós mandaste mensageiro a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não recebo testemunho de homem, mas digo isto para que vos salveis. Justamente. E aí, muitas pessoas, né, se recusavam, talvez, a reconhecer ali o que Jesus estava propondo, justamente porque ele estava se colocando, ele estava trazendo já algumas ideias, né, trazendo a informação de que ele passaria por um sacrifício, né, e muitos não queriam, né, se submeter a um Salvador que fosse sacrificado, né, como assim, um sacrifício que vai ser consumido. Ele não vai aqui trazer liberdade e vitória para nós, porque eles tinham uma ideia de vitória diferente, como você diz, muito uma preocupação com o dia a dia. Olha, ficavam maravilhados, né, porque de fato maravilhoso a multiplicação dos pães, o alimento, mas estava se contentando ali com aquele alimento físico e não entendendo, né, a complexidade do alimento espiritual, né, da entrega de Jesus e a entrega a Jesus, né? O que ele estava fazendo era um arquétipo, né, do que a gente deve fazer também, que é morrer, né, para ter vida nova. Então, boa parte, né, do povo ali, de discípulos, né, não os mais próximos, abandonaram, né, Jesus naquele momento, né, ficaram frustrados. E mesmo os que ficaram não entendiam, né, porque Jesus até pergunta para os discípulos, né, vocês também vão me abandonar, né, e Pedro diz, não, a gente viu você fazer muitos milagres, claramente, né, tu és o Cristo de Deus, e mesmo sem entender ainda, né, o que ainda ia acontecer, e só iam, né, de fato, né, cumprir o seu propósito depois que Jesus já tinha sido morto e ressuscitado, permaneceram, né? Então acho que essa questão do testemunho, ela é um trabalho de longo prazo. Parte, né, não aceitou e parte aceitou mesmo sem entender, que acho que é um exemplo da fé, um exemplo importante da fé, né? Eles estavam seguros, né, depois ali de anos convivendo com Jesus, de que ele era o Cristo de Deus, mas não tinham entendido ainda qual era o desfecho e o exemplo que estava sendo trazido. A lição até comenta aqui, os discípulos estavam com Jesus havia alguns anos, viajavam com ele, viam seus milagres, ouviam seus sermões e sabiam por experiência própria que não existia ninguém comparável a ele. E realmente não tem como, né? Comparável a Jesus, não tinha como. Tinha a convicção de que por mais incomuns que fossem algumas situações, que é o caso que você está citando, de que não sabia o desfecho, não sabia como seria, mas eles tinham certeza que aquele homem era o Messias, independente de qualquer coisa, né? De quando ainda não entendesse o propósito de sua vinda. Então, por mais que eles não entendessem, como você falou agora, o desfecho, eles tinham certeza que ele era o Messias, né? Sim, e tem elementos, né, muito interessantes que Jesus usava também os milagres, né, para fazer o testemunho de Deus, né, porque era uma forma que ele tinha para mostrar, né, que ele estava com o Pai, né, que era um com o Pai. Porque as pessoas precisavam de alguma forma entender quem ele era, né, porque o plano era difícil de entender. E João usa muito, né, o termo sinais, né, os milagres como sinais, os milagres como elementos que ajudam na fé. Então o testemunho de Jesus em relação a Deus é que Deus se manifesta, né, por meio de milagres, e ali no caso por meio dele. E tem o testemunho do Pai, né, sobre Jesus, que é o meu Filho amado, né? Deus Pai se refere a Jesus como
o seu Filho amado. E isso, na minha percepção, deixa tudo mais complexo e ao mesmo tempo belo, né, no sentido de que esse Filho amado que é dado em sacrifício. O curioso disso tudo é que é justamente a morte de Jesus como sacrifício, como cordeiro ali, né, dando sentido à classificação que João Batista apresenta como Cordeiro de Deus, é justamente o auge, né, da sua obra na Terra, né? É quando ele vence, né? Jesus venceu na cruz, né? Venceu por nós. E com o testemunho, né, de que ele é o Filho amado de Deus. Então Deus Pai entrega Jesus na cruz para vencer por todos nós. E até hoje nós temos um desafio muito grande, né, de disseminar, de transmitir essa mensagem, né? Essa é a ideia do testemunho, né? Mais de 2000 anos depois, nós temos que explicar, né, que transmitir essa ideia de que é um amor tão grande, né, que por meio do sacrifício, né, limpa os nossos pecados, zera as nossas dívidas, né, e aí a gente pode viver sob a graça, né, desse Messias. Então, assim, a questão do testemunho, ela é fundamental, né? Ser cristão também é testemunhar, também é evangelizar, participar da obra. Nessa questão, né, das dificuldades, né, daqueles que aceitam, de como as pessoas recebem, tem a festa dos tabernáculos, né? João 7, 37 e 53, quando Jesus falou, né, aos judeus que estavam na festa dos tabernáculos, né? Como é que foi a reação de muitos? Jesus tem algumas sacadas interessantes. Ele chega para o pessoal e fala: eu sou o pão da vida, eu sou a água, quem não beber de mim, quem não comer de mim, do meu pão, né? São coisas difíceis para alguns entenderem. Como que eu vou comer do pão, como que eu vou beber da água? Até os próprios discípulos que estavam acompanhando, algumas vezes não entendiam, né? À toa que começaram a entender sobre o ministério de Jesus quando ele realmente morreu e ressuscitou. Porque até na hora pré-morte, vamos dizer assim, um dos discípulos sacou a espada e cortou a orelha, tipo... Na verdade foi para... realmente ele deve ter ido para matar, né? Porque se ele passou a espada perto da orelha, devia estar querendo pegar o pescoço e talvez tenha errado, né? Não sei. Para impedir o plano, né? Exatamente, para impedir o plano. Só que Jesus fez um milagre naquele momento, colocou a orelha de volta e tudo mais, né? Então a gente vê que até os discípulos não entendiam. E aí Jesus chega com essas palavras, né? Então muitos da multidão ouvindo essa palavra diziam: verdadeiramente este é um profeta. Alguns dentro da multidão entendiam. Outros diziam: este é o Cristo. Mas diziam outros: vem pois o Cristo da Galileia? Então a multidão se dividia, porque uns acreditavam plenamente. Outros veio da Galileia. Não diz a Escritura que Cristo vem da descendência de Davi, de Belém? Então nem tinha conhecimento das Escrituras, né? Porque não sabia nem de onde o Jesus tinha nascido, né? Assim, entre o povo havia dissensão por causa dele. Então tinha gente que o seguia, tem gente que já ia contra, tinha uns que queriam matá-lo, tinha uns que abandonavam, como foi no caso da multiplicação dos pães e dos peixes. E alguns deles queriam prendê-lo, mas ninguém lançou mão dele. Ou seja, cada coisa tinha que ser no momento certo, né? E os servidores foram ter com os principais dos sacerdotes e fariseus. E eles perguntavam: por que não o trouxeste? Porque saiu alguns guardas lá da reunião, da cúpula realmente, para ir buscar Jesus para trazer. E aí as palavras de Jesus eram tão belas que o pessoal ficava encantado. Eles voltaram sem Jesus. Até vocês estão crendo que Jesus é o Messias? Os guardas não voltaram com Jesus por causa das palavras de Jesus. Meu, esse rapaz tem alguma coisa estranha. Não é possível. E ele não trouxe Jesus, aqueles guardas não trouxeram Jesus para os líderes religiosos. Sim. Até vocês estão crendo? Então você vê que o negócio era grandioso, né? Até vocês foram enganados, criam nele porventura algum dos principais dos fariseus, então os líderes se exaltam. Meu, nenhum da gente aqui acreditou neles, porque vocês estão acreditando. Mas essa multidão que não sabe a lei é maldita. Aí Nicodemos entra na história, né? Nicodemos, que era um deles, disse-lhes: porventura condena a nossa lei a um homem sem primeiro ouvir e ter conhecimento do que ele faz? Responderam ele e disseram: és tu também da Galileia? Examina e verás que da Galileia nenhum profeta surgiu. E cada um foi para a sua casa. Então é uma confusão gigante aqui, porque Jesus dividia realmente
a multidão em dois, quem não cria ou quem cria. E isso eu levo muito para os últimos dias, que Jesus vai dividir o grupo em dois. Quem acredita no plano da salvação e quem não acredita. Isso aconteceu lá no passado, quando ele esteve aqui, e quando ele voltar para buscar o seu povo, vai acontecer a mesma coisa, né? Não é muito diferente, né, do que a gente vive hoje. Assim, isso sempre esteve, né, presente no ministério de Jesus. Tem muitas coisas interessantes no que você disse, a questão, né, da entrega, né, Jesus, né, quando ele oferece, né, se oferece para venham beber, né, venham comer, é uma entrega plena, que também é um exemplo. Quando você fala em Nicodemos, que faz alguma interferência ali, a própria lição diz, né, Nicodemos provavelmente ali já estava bastante convencido, né, de quem era Jesus, mas talvez não tivesse certeza. Ele faz ali uma intermediação e depois o Evangelho mostra que ao final, né, estava convertido, que é uma coisa natural, né, que muitas pessoas passam também, acho que reforçam a importância do testemunho, né. O nosso papel é testemunhar, porque a forma como Deus escolheu, né, para transmitir a sua mensagem é usando o seu povo, né, usando as pessoas. Então é uma responsabilidade muito grande, né? Embora ele não precise, é a forma que ele determinou. Então a gente tem, além do privilégio, tem a responsabilidade. E é isso que você disse, é fundamental, né? Nos dias de hoje também é assim. Tem os que aceitam, os que não aceitam, né? Nosso papel é continuar jogando semente, né? Independente do solo, jogando semente. E muitas armadilhas, né, nos dias de hoje, porque tem aqueles que falam, não, Jesus não era Deus, né, é um personagem histórico, e tem aqueles que dizem, e até reconhecem, né, porque entendem a questão dos milagres, mas não querem se entregar. Eu acho que boa parte do pessoal que vê assim, não, se a entrega não é por meio de incorporar um exército e acabar com tudo aquilo que eu não gosto, eu não vou me entregar. Então isso deve dar um conflito muito grande, né, e no momento ali, né, do juízo, essas pessoas têm que estar de um lado, né? Então o testemunho ele vai participar, é um trabalho de formiga, né, que já dura mais de 2000 anos acerca do ministério de Jesus e que a gente tem que continuar fazendo, né? Eu fico imaginando esse sermão de Jesus sobre o pão e a água, sobre o seu corpo, sobre o seu sangue, aí depois a volta dos guardas para a reunião dos líderes ali, a confusão que não causou na reunião dos líderes, porque uns queriam já trazê-lo para realmente matar Jesus e ali ser o final, né? Só que aí também Jesus não era o momento, então tem todo um apanhado. Jesus só se entregou no momento certo. Então, talvez se fosse naquele, eles já iam levar lá para dentro, ia ser um outro caminho que não seria o que Jesus realmente previa no plano da salvação. Mas eu fico imaginando a confusão que foi ali entre os líderes religiosos, os guardas e o próprio Nicodemos. Nicodemos também fazia parte da cúpula, né, dali. Só que ele já tinha encontrado Jesus anteriormente. Então ele já tinha um conhecimento, já sabia quem era Jesus. E não é à toa que ele foi se encontrar com Jesus no momento que ninguém pudesse ver. Um momento de escuridão, de noite, que os próprios líderes, entre aspas, amigos ou companheiros de luta da igreja, do templo, né, que eles faziam as partes de cerimônia. Então ele não podia ser visto, mas ele encontrou-se com Jesus. Então ali os guardas falam que sabe quem é Jesus porque ouviu as palavras dele, por isso que não trouxe Jesus. Os líderes acusam os guardas, não, você não viu nenhum líder ainda acreditando, porque vocês não trouxeram ele? Se a gente que é o exemplo, vamos dizer assim, eu sou o líder religioso, a gente não acredita porque vocês estão acreditando, né? Só que Nicodemos era um dos grandes e estava lá próximo a Jesus e, de certa forma, fez uma defesa, né? Pelos comentários que ele fez. Mas não era o momento ainda, né? Então, por isso que não aconteceu, né? Exatamente. Então, o tempo, né, certo, de se declarar, né, de fazer as coisas de Jesus realmente, né, não era o momento ainda ali da entrega definitiva, mas faz parte ali, né, do seu ministério. E, Anderson, a importância, né, do testemunho, né, a gente vê as formas como são trazidas, a fala por meio de metáfora, a falas mais diretas, e alguns compreendem mais imediatamente, são tocados pelo Espírito Santo, outros têm um processo mais longo, mostram realmente a importância do testemunho nosso nos dias de hoje.
Como é que a gente pode dar o nosso testemunho? Como é que a esposa, como você mencionou ali no início, ali, falando de João Batista, ela pode fazer o seu testemunho, né? Continuar o testemunho? A gente tem inúmeras formas de mostrar a Jesus. Isso pode ser através de uma palavra, através de um sermão, através dessa lição aqui, através da minha vida pessoal na escola, no trabalho, na faculdade, por onde eu andar. Então existem várias formas. Não é à toa que eu ouvi um sermão essa semana que o pregador falava o seguinte: existem pessoas que vão chegar a Cristo através de um simples folheto, esses simples folhetos que são entregues pelas ruas. Outros precisariam de um livro inteiro, de uma leitura inteira. Outros precisarão de vários vídeos desse para que possam assimilar quem é Jesus. Outros precisarão de uma música. Então, e outros precisarão de uma vida inteira para conhecer Jesus. Várias pessoas testemunhando. Então, testemunho não é uma coisa assim padrão. Existem várias formas. A minha vida pode ser, a sua vida pode ser. Eu não preciso nem falar de Jesus, não preciso nem falar que eu sou cristão. Uma atitude minha pode mostrar quem realmente Jesus é na vida daquela pessoa. Então, não existe padrão, não existe forma, mas temos que seguir aquilo que a Bíblia nos diz. E um olho aleatório na rua pode ver em nós Jesus Cristo. Então, a gente não tem que se butolar a um padrão, mas seguir aquilo que Jesus falou, né, no seu dia a dia. Exatamente, né? O testemunho, ele não tem um processo único, né? Deus vai nos usar de diversas formas, né? E o nosso papel é permitir, né? Como você disse, pode ser falando, distribuindo um folheto, estudando e transmitindo a lição, com as nossas atitudes, né? Convidando alguém para visitar a igreja, um culto, e falando sobre o que Jesus faz na nossa vida, né? E muitas vezes não precisam ser milagres muito visíveis, né? Pode ser a nossa transformação, pode ser a nossa paz, a nossa gratidão. Então o papel, o testemunho, ele o privilégio e a responsabilidade, né, que o povo de Deus recebe para participar da sua obra, e em particular explicar toda a graça, né, o que nos foi concedido por meio da vinda de Jesus, da sua morte, da sua ressurreição, como você bem disse, né, o entendimento ali após a ressurreição e aquele convívio antes de Jesus ter ascendido aos céus. E eu gostaria de terminar então com uma oração, né, convidar a todos, né, para orar conosco, para compartilhar esse vídeo, né, desejar que sejam abençoados, que possam refletir e também compartilhar com seus familiares, amigos, efetivamente participarem da obra como nós temos insistido aqui. E, enfim, eu vou fazer uma oração para a gente encerrar. Querido Deus, obrigado pela oportunidade de aprender sobre o Teu testemunho, sobre a Tua palavra. Somos gratos pela segurança, somos gratos por estarmos aqui. Para a Tua obra, queremos ser usados, Senhor, queremos que a Tua vontade seja feita em nós. Pedimos que esteja conosco, com os nossos familiares queridos, com todos os nossos amigos, com todos aqueles que estão sedentos pela Tua palavra, que precisam ser acolhidos, precisam receber o Evangelho, Senhor. Esteja conosco hoje e sempre, é isso que pedimos e agradecemos por aquele que nos salvou, Jesus. Amém.